Na aula anterior, vocês tiveram como desafio a instalação do MongoDB na máquina de vocês. Nisso, várias pessoas me procuraram porque talvez tiveram dificuldades ali na instalação ou na hora de executar, tiveram alguns problemas. E eu quero falar com vocês a respeito desses principais problemas que você poderia ter encontrado. O primeiro deles, talvez, quando você executou o comando MongoD ou Mongo simplesmente, o primeiro deles pode ter acontecido porque você não criou a pasta data, né, no caso. A pasta data e dentro dessa pasta, a pasta DB ou DB. Tá? Por que você precisava criar essa pasta? Porque por padrão, quando você executa o comando MongoD, ele procura uma pasta para armazenar as informações, armazenar os documentos que ele contém. Se essa pasta não está criada, então ele vai emitir um erro no seu log, de forma que você não vai conseguir executar o servidor ali, o MongoD. Então esse é o primeiro erro. Não criei a pasta. Então pode acontecer de eu ter erro ali na hora da execução. O segundo erro que pode acontecer é se você está no terminal e o primeiro comando que você executa é o comando Mongo. Por que eu vou ter erro e ele não vai executar? Se você verificar, ele deu uma exception, conexão falha. Aqui um erro falando, não foi possível conectar no servidor 127.0.0.1. E por que isso não acontece? Porque o comando Mongo, ele é a execução do comando de cliente. A gente vai ver um pouquinho mais à frente da aula sobre isso. Para que o cliente execute, consiga se conectar, eu preciso que o servidor esteja executando. Então, o primeiro comando que eu preciso executar no terminal é o comando MongoD. Depois, eu vou executar o comando Mongo. Tá? Então, o primeiro erro pode ter sido a questão da pasta, que você não criou a pasta corretamente. O segundo erro, você executou primeiro o comando Mongo antes do comando MongoD. E o terceiro e último erro, que também pode ter acontecido, é você não ter definido a pasta bin da instalação ali do seu MongoDB nas variáveis de ambiente do Windows. Então, o que você precisa fazer inicialmente? Você precisa vir aqui no pesquisar, por exemplo, e digitar variáveis de ambiente. Selecionar a opção editar variáveis de ambiente. Na parte inferior direita aqui você tem variáveis de ambiente, você vai clicar nele e vai procurar a variável path. Visualizando ela, você vai clicar em editar e vai vir em novo. Em novo, você vai adicionar o caminho correspondente à instalação do seu MongoDB. Você pode ver que no meu já está adicionado. C2 Program Files, MongoDB, Server 5.0, bin. É esse caminho que você vai adicionar para que você consiga, depois você vai dar OK em todas as opções, para que você consiga executar o comando MongoD ou Mongo de qualquer lugar da sua máquina. Você não precisa entrar na pasta C2, entrar na pasta MongoDB, entrar na pasta Server, assim por diante. Então, de qualquer lugar, quando você executar o comando, por exemplo, MongoD, ele já vai executar e vai funcionar normalmente. Então, se provavelmente o erro que está acontecendo é que o comando Mongo não funciona ou não é um comando válido, está faltando você adicionar esse caminho na variável de ambiente. Beleza? Então, aqui, por exemplo, já executou normalmente. Esses são talvez os principais erros que você pode encontrar na hora da execução, na hora de criar, instalar e testar o seu MongoDB. Então, ou não criou a pasta, ou então está executando primeiro o comando Mongo antes do MongoD, ou então você não adicionou o caminho nas variáveis de ambiente, e aí talvez você pode encontrar um erro aí no percurso. Beleza?